A paz do Senhor, irmãos. Quarta-feira nós temos a nossa mensagem, uma vez que nós não estamos nos reunindo ainda nas quartas-feiras. Mas a gente está se reunindo para a escola dominical durante 1 hora, de 9 às 10. Estamos também nos reunindo no domingo à noite, no nosso culto dominical, das 7h30 às 8h30. Então eu estou pensando realmente, gostaria que vocês me dessem um retorno, da gente pensar juntos sobre voltarmos com o culto de quarta-feira, de 8 às 9 horas. Acho que já podemos fazer isso. Temos tido um bom resultado nesse tempo de pandemia, do modo como estamos fazendo. Então, queria que você desse pelo nosso canal no WhatsApp, né, pela nossa página no Facebook, você possa nos ajudar, dando a sua opinião, tá bom? Quero compartilhar um texto de Gênesis, capítulo 2, com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do bem e do mal também. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Irmãos, às vezes a gente não percebe nessa forma de religiosizar a existência, nessa forma da gente viver a religião, a gente não percebe que a espiritualidade nos cerca sem a necessidade de que um sobrenatural se manifeste. Nós estamos acostumados a pensar numa espiritualidade ligada à sobrenaturalidade, ao incomum, a uma manifestação para além da compreensão e da percepção humana, como uma surpresa. Alguns há que temem, outros que se agradem. E a gente não percebe que Deus está nas coisas que nos cercam. Nós vemos nesse texto que Deus planta um jardim e ele tem o cuidado de plantar esse jardim onde ele possa regá-lo. Então há um rio que se divide em 4 braços e que vai cercar toda uma região. E depois que Deus coloca o jardim cercado por águas, ele coloca ali o homem. Então o homem depende do jardim e depende das águas que regam o jardim. Interessante porque a gente está acostumado hoje a comprar água, não é? A gente compra garrafinha de água e até acha barato. Você paga numa garrafinha de água aqui hoje em torno de R$2, meio litro. Então nós estamos falando de R$4 o litro. Nós compramos 1 litro de gasolina mais ou menos por esse preço. Nós compramos 1 litro de óleo diesel por menos do que isso. Nós estamos ouvindo sobre a discussão de um projeto de privatização do serviço de água. Isso já aconteceu em, salvo engano meu, 37 países pelo mundo. E não deu certo. Nesses países, esse processo de privatização, de entregar o monopólio da exploração da água a uma empresa, a iniciativa privada, não deu certo.
Porque a água é constitutiva da experiência humana na Terra. Deus cria o homem e o coloca num jardim regado por rios. Deus cria o homem com uma estrutura de 70% do seu corpo sendo água. Nós não conseguimos entender que Deus também é água. Nós não conseguimos entender que a espiritualidade, ela se materializa para suprir a nossa existência e que nós deveríamos, com graça, receber e com responsabilidade, cuidar. Porque o texto diz que Deus colocou o homem no jardim para lavrar e para regar e para cuidar. O homem deveria cuidar de todo esse conjunto. Nós deveríamos ter um apreço muito grande pela água. Nós deveríamos reconhecer na água a benesse de Deus. Como povo, como espécie, nós temos sujado os nossos rios, os nossos mares. Não há ninguém chorando pela morte de rios em Minas Gerais, que vem acontecendo já há vários anos. Não foi só a questão de Mariana, de Brumadinho. Antes disso, casos como aqueles já vinham acontecendo. Mas nós atravessamos avenidas que tampam rios que viraram esgoto. Nós não nos damos o trabalho de pensar que quando puxamos a cordinha da descarga ou apertamos o botão, sujamos as águas. E aí a gente compra água. E acha até barato, R$2 uma garrafinha de água. Mas espera aí, pensa comigo, o óleo diesel, a gasolina. Teve um trabalho enorme de pesquisa para achar o petróleo. Depois teve um trabalho incrível para tirar o petróleo de onde ele estava. Depois um trabalho ainda mais incrível para processar esse petróleo e transformá-lo em querosene, em gasolina, em óleo diesel. E depois um outro trabalho de logística para levá-lo até um lugar, uma bomba, onde você vai comprar e eles te vendem óleo diesel a R$3,50. Todo mundo nessa cadeia produtiva e comercial ganhou muito dinheiro. E você paga R$3,50. Alguém está ganhando muito com a água. E alguém está falando em entregar o monopólio da água para uma empresa privada. A empresa privada quer lucro. Se você pode pagar, você bebe água, você toma banho, você rega suas plantas, você lava sua roupa. Se você não pode pagar, você não vai fazer nada disso. Eu me lembro de uns anos atrás, eu li uma reportagem de um país africano onde o serviço de água foi privatizado e que aquelas tribos ao redor das grandes cidades haviam construído, uma delas havia construído alguns açudes para represar a água de chuva. E a empresa que tinha o monopólio do serviço de água juizou uma ação e o judiciário daquele país, naquela ação, resolveu que não era direito da comunidade juntar água de chuva. E o juiz despachou naquele lugar para que a polícia de lá fosse e destruísse o açude e prendesse quem resistisse. Então chegou a polícia com os representantes daquela empresa para proibir aquelas pessoas de usar água que eles simplesmente coletaram da chuva. Porque a mente empresarial trabalha com lucro, não trabalha com vida. A mente empresarial das grandes organizações internacionais, elas não querem saber se há alguém atrás da bolsa de dinheiro. Quer saber se tem uma bolsa de dinheiro na frente de alguém. Se essa bolsa de dinheiro existe, ela te dá. Mas perceba que quando nós falamos de água, nós estamos falando de vida. Não é à toa que a Bíblia chama a água de água da vida. Há um rio que sai do trono de Deus na visão de João em Apocalipse, que passa por uma praça de um lado e de outro, onde está a árvore da vida. Ela está no jardim, no Gênesis, está lá no Apocalipse, ela está no nosso organismo. Mas é nossa responsabilidade entendermos que somos mordomos de Deus, que a espiritualidade se manifesta em ver Deus naquilo que é cotidiano, naquilo que é ordinário, naquilo que é mais simples. Que a nossa experiência com Deus não pode ser apenas no sobrenatural. De repente você
tem uma visão, você alcança um estado espiritual elevadíssimo e você percebe Deus. Olha, você quer tocar em alguma coisa que é Deus, quer tocar em Deus? Pega na água, leva à boca. Os nossos rios estão morrendo, os nossos mares estão morrendo, os nossos governos não estão nem aí. As grandes empresas não estão nem aí. Dia desse eu vi no Instagram alguém muito revoltado mostrando o esgoto de uma grande empresa brasileira que na propaganda diz que cuida do meio ambiente, jogando canudos de substâncias tóxicas e um peixe desse tamanho boiando morto e aquela pessoa desesperada dizendo: olha, a gente está vendo isso sempre. É a empresa fulana de tal. Olha o esgoto dela aqui, ele mostrou. E aí eu e você não percebemos que Deus nos colocou no jardim para cuidar dele. Que quando nós estamos cansados e estressados, nós queremos fazer um retorno à natureza. Você vai ao médico, completamente cansado, e o médico diz: você está precisando de férias. Vai para a praia, vai para a roça. Irmãos, o que tem na praia? Água. O que tem na roça? Água. Os irmãos que gostam de pescar, eu tenho visto e ouvido pessoas reclamando a falta dos peixes. Como é que o peixe vai sobreviver se não há quem cuide dele? Como é que o rio vai existir se não há quem cuide dele? Mas eu quero te falar agora como homem de Deus, como um pastor, como um estudante das Escrituras Sagradas Bíblicas. A natureza é viva. A natureza tem vida, a natureza é o próprio Deus sendo. E se nós não assumirmos a nossa responsabilidade como filhos e mordomos de Deus no cuidado com a natureza, Deus opera através da natureza o castigo sobre nós. É nossa responsabilidade aprender e empreender esforços para que todos tenham acesso à água com qualidade, ao ar com qualidade, ao mantimento com qualidade, à saúde com qualidade. E eu quero citar uma frase que eu li hoje pela manhã do ex-presidente Lula, citando um texto de Victor Hugo. Ele disse assim: o inferno dos pobres tem sido o paraíso dos ricos. Porque algumas pessoas alcançaram lugar de poder sobre uma massa de pessoas e mantém essa massa de pessoas na ignorância. E essas pessoas não conseguem entender que Deus, o Deus das Escrituras, está ao seu redor e que nós nos relacionamos com Ele quando cuidamos do nosso em redor também. Elas mantêm as pessoas, essas pessoas que estão no poder, que estão monopolizando as informações e controlando o poder, ficam cada vez mais ricas, à custa cada vez mais da pobreza das pessoas. E elas criam ilhas de conforto para elas e destroem, na busca do seu dinheiro, do seu conforto, a natureza, mas não sem a anuência dessa massa. E nós somos parte dessa massa. Você quer continuar comendo uma carne cheia de hormônios, de remédios? Você quer continuar comendo verduras cheias de agrotóxicos? Você quer
consumir peixes cheios de metais pesados? Não é a sua responsabilidade como filho de Deus zelar pelo Deus sendo na natureza? Você não entende como é que uma garrafinha de meio litro de água custa R$2? E como é que meio litro de combustível custa R$1,50? Eu te explico. Pela ganância de algumas pessoas e pela concordância de muitas pessoas. Ou você está no primeiro grupo ou está no segundo. Mas nós podemos despertar e começar a pensar, eu quero me relacionar com Deus, aqui e agora, em nome de Jesus. Porque dessa forma, o meio ambiente é a igreja onde a gente se reúne. E a vida que pulsa nas águas, na vegetação, nos animais, que passa por nós no ar, na forma do vento, que enche os nossos pulmões, também é o Espírito de Deus nos cercando e falando conosco o tempo todo. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Eu quero fazer uma oração com você. Posso? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, concede-nos entender que essa palavra que o Senhor deu a Adão e Eva, para que eles cuidassem e fizessem produzir com qualidade daquele jardim, ainda pesa sobre nós, sobre toda a terra. Em nome de Jesus, amém.